Você está estudando programação, já aprendeu, já estudou lógica, mas ainda não conseguiu entender muito bem, não ficou muito claro para você como que funciona. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma tela bem simples assim, ó, só para você entender aqui no código como funciona lógica de programação. Nesse vídeo a gente vai focar na parte das condicionais, né? O famoso if. Se ainda não ficou muito claro para você como que funciona. Então beleza. Quero começar mostrando aqui o fluxograma. Isso daqui é um fluxograma. E lógica de programação basicamente é isso, tá tudo aqui. E o que significa, né? Todo programa tem um início. Então, tudo tem um início, começa daqui. O que significa, né, isso, fluxo? Todo programa de computador, quando a gente fala de lógica de programação, a gente está falando de um fluxo. Sempre é um fluxo. Então, se você olhar o código, por exemplo, qualquer código de qualquer linguagem, você vai ver linha após linha. Então, basicamente, cada linha é um comando que você vai fazendo um após o outro. E o que são as condicionais, no caso, né? Condicionais é assim, quando chega nesse ponto, o programa vai decidir para qual lado o fluxo vai seguir, entendeu? Então aqui, por exemplo, ó, a gente começa do início, a gente começa pintando o background, depois a gente aguarda uma ação do usuário, depois o usuário clicou, né? Uma ação foi feita, e aí a gente chega numa condicional, num if. Qual foi a ação? Foi mais claro, eu esqueci de colocar aqui, ó, mais escuro. Ou foi o padrão? Voltar para a cor padrão. Padrão. Então, dependendo de qual ação, a gente vai fazer um if aqui. Dependendo de qual ação, ele vai realizar um fluxo diferente. E aí você percebe que essas condicionais podem ser encadeadas, né? Então aqui, ó, o usuário clicou. Dependendo da ação, eu vou vir para cá. Se for não, eu sigo aqui. Se for sim, eu sigo por aqui. Tá meio confuso, eu sei, então vamos olhar aqui como que esse sisteminha aqui tá implementado, ó. Deixa eu tirar até isso aqui não, vou deixar aqui. Então assim, ó, eu tenho três ações que o usuário pode ter. Aqui tem só uma barra só para demonstrar, só para ficar mais bonito. Então aqui, ó, eu posso clicar em mais escuro. E aí o fundo vai ficando mais escuro até certo ponto. E aí eu posso clicar no mais claro e o fundo vai ficando mais claro até certo ponto também. Certo? E isso daqui está representado nesse fluxograma. Então, ó, começou, pintei o background da cor padrão. Eu devia ter colocado até isso, né? Cor padrão. Aguardo uma ação do usuário. O usuário tomou uma ação. Qual ação? Mais claro. Já está o mais claro possível? Não. Então, a cor igual a cor menos 1, né? Eu vou ficar mais claro. Não, tá errado. A cor mais claro é mais. Então, mais 1. E aí eu pinto o background de novo e fico aguardando a ação do usuário de novo até o usuário clicar. Ação mais escuro. Já está o mais escuro possível? Sim. Então eu não faço nada. Venho por aqui, volto, pinto o background e aguardo a ação de novo. Então isso aqui fica num loop para sempre, né? É uma página na web, então ele não tem um fim. Ele fica sempre num loop aguardando a aproximação do usuário. Beleza? Então é fluxo. Ó. Acho que agora ficou bem claro, né, de entender como que funciona, né, a lógica. E lógica de programação basicamente é isso, é entender que tudo segue um fluxo e aí nós temos no meio as condicionais para decidir para qual lado o fluxo vai. E basicamente é isso. Então a gente vai começar um projeto novo aqui e vamos implementar esse carinha aqui. Deixa eu tirar tudo da tela, criar um projeto novo só para mostrar como é simples. A única coisa, eu decidi fazer essa introdução à lógica de programação com JavaScript para vocês não terem a barreira de ter que preparar ambiente, ter que instalar nada, porque assim, geralmente eu trabalho com C++ e aí a gente tem que instalar algumas SDK, instalar alguns programas para compilar o código e tal. E isso é uma barreira de entrada, né?
E até Python você tem que instalar também alguma coisa, e também é uma barreira de entrada, então eu prefiro fazer em JavaScript, porque você não precisa instalar nada, vai funcionar do mesmo jeito em Windows, em Linux, em Mac, então tanto faz. Então vamos criar aqui, abrir um novo VS Code. A única coisa que você vai ter que instalar é o VS Code, mas é bem simples de instalar e roda em qualquer lugar. Então vamos lá, começar aqui, ó, VS Code. Basicamente é um editor de texto, né, uma IDE. Então vamos criar um arquivo novo aqui. Vou escrever o nome do arquivo, então vamos colocar aqui background color.html. Vou salvar aqui na minha pasta de projetos. Bom. Beleza. Então tem um arquivo vazio, ó, ele não tem nada, certo? E aí como que você faz para testar? Isso é legal, ó. Eu vou copiar o endereço desse arquivo, copy path. Vou pegar aqui um navegador, eu vou deixar isso aqui aberto, colocar aqui em cima. E é só colar o endereço do arquivo. Ó, uma página em branco. Nós temos um arquivo em branco, então uma página em branco. Beleza? Então aqui vamos começar a escrever no nosso HTML. A gente tem no VS Code tem um atalho para criar o código HTML básico. E eu tô pensando se a gente vai fazer isso ou se a gente vai escrever. Vamos escrever tudo, vai. Então aqui, ó. Aqui definindo qual que é o tipo do arquivo. Aí vamos criar a primeira tag, que tem que ser HTML. Isso não é uma aula sobre HTML, então eu só vou escrever e depois numa próxima aula a gente fala sobre HTML e tal. Então aqui, beleza, tô deixando ele escrever o código base para ser mais rápido. E aí eu só vou apagar, background color, tá certo, body, tá, vamos tirar isso aqui porque a gente vai controlar. E a gente vai, background color, vou tirar isso e isso para ficar igual lá no meu exemplo. E deixa eu ver o que a gente precisa. Set, background colors, não quero nada disso. Eu quero criar a parte do script onde vai o código. Já deixar pronto aqui. Script. Isso. Beleza. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, lembrar como que tá a nossa tela. Cadê? Tá aqui. Então, basicamente o fundo tem uma cor. A gente tem aqui um quadrado, né, uma div com 3 botões e uma barrinha de cor aqui embaixo. E aí os botões têm essas ações. Beleza? Vamos lá. Vou deixar isso aqui no fundo. Então, vamos começar criando a caixinha com os botões. Então vou fazer uma div class container. Beleza, vamos colocar os botões aqui. Botão só com ação clique. O primeiro é o mais escuro. Esse aqui é mais escuro. Opa, não, aqui não é o texto, né? Que é o nome da função. Mais escuro. Aí. Aí vai ter o padrão, volta o padrão. Bom. Clique. Como que eu chamei? Exact color. Chamar aqui só de padrão. E o botão mais claro. O Copilot já respondeu aqui. Bom, vou deixar só os botões por enquanto, depois a gente coloca a barra porque vai aumentar um pouco a complexidade, então não precisa. E aí vamos criar. Tá, vamos ver como tá ficando. Ó, só de ter os botões. Tá sem estilo, tá sem nada. O estilo tá vazio, o script tá vazio, então ele vai estar bem feinho. Ó, tem nada. Então vamos colocar
um estilo aqui. Vou começar com o body, que é o corpo, né? E aí eu quero fazer o text align center. Pra que isso, né? Tô pensando se eu quero dividir a tela aqui pra gente poder ver ao mesmo tempo, porque é bem legal. Ó, já ficou centralizado. Então, beleza. Transition. Vai levar 0.3 segundos para trocar de cor. Beleza, esse foi o body. Vamos colocar agora a caixinha. Não, ele criou um monte de código aqui para mim. Deixa eu ver o que eu tenho que ajustar. Ah, sim. O fundo vai ser sempre branco, então background color white. O que mais que eu preciso? Vou colocar aqui um padding de 20 pixels, que é um espaçamento. O display vai ser inline box. O que mais que eu preciso? Border, a gente vai content, não. Border radio 10 e uma margem no topo para não ficar encostadinho de 50 pixels. Beleza? Aí se a gente der uma olhada aqui agora, veio para cá. Não dá para perceber ainda nada porque o fundo tá da mesma cor da nossa div. E vamos lá, próxima parte. Deixa eu ver aqui que eu preciso. Sim, vamos trabalhar o estilo dos botões. Botões. Vou colocar aqui a margem de 5 pixels. Vou colocar também um padding de 10 pixels para o espaçamento interno do botão. Fonte size de 16 pixels e só um cursor pointer. Beleza, vamos ver como tá ficando. Beleza, botões ficaram maiores. Põe a mãozinha quando passa por cima. Legal. Então, beleza, eu acho que para a parte dos botões basicamente é isso. Depois a gente põe a barra das cores. Vamos lá, mas vamos para a parte mais importante que é a lógica. Ó, eu tenho os 3 botões aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. E o código aqui em cima. Então, eu tenho 3 botões. Quando eu clico, não acontece nada. Porque, né, eu coloquei aqui, eu criei o botão e eu estou colocando a ação do onClick, o nome dessas funções, e elas não existem. Então, só de curiosidade, por exemplo, se você vier aqui e apertar F12 para entrar no modo desenvolvedor, a gente vai ver esses erros aqui, ó. Toda vez que eu clico, ele dá um erro. Para o usuário é invisível, mas para você como desenvolvedor, você tem que saber o que está acontecendo, ó. Reset color is not defined. Quer dizer que a função reset color que eu tô chamando quando eu clico aqui não está definida. A gente não criou a função mais claro, não definida, função mais escuro, não definida. É importante você aprender a ler logs também, para saber o que está acontecendo. Para quem é leigo, parece que é só um monte de texto, um monte de mensagem de erro, mas para você que é programador, você tem que saber o que significam essas coisas. Então aqui, ó, um catch reference error, quer dizer que ele está pegando um erro de referência. Ó. O mais escuro não existe. O que é esse mais escuro, voltando aqui, é essa função aqui. Então por que não existe? Porque a gente não criou. E aí que entra a mágica agora, é onde a gente vai implementar a lógica e trabalhar com as condicionais que eu comentei, o if. Bom, aqui o Copilot está tentando já criar as funções pra gente, mas eu vou deixar ele criou, mas as funções não estão corretas, certo? Aqui eu vou só para agilizar, eu já vou copiar e colar aqui no começo do script essa barra com as cores que nós vamos trabalhar. O que eu estou fazendo aqui, ó? Começou o script, então aqui eu tenho uma const, né,
uma variável constante que não vai mudar com todas as cores que nós vamos trabalhar. Então tem essas cores aqui em hexadecimal. Bom, eu estou partindo do princípio que você sabe o que são cores em hexadecimal, mas vamos vir aqui e só mostrar isso aqui, ó, color picker, por exemplo, só para você saber o que são o hexadecimal das cores. Ó, cada cor tem um número hexadecimal. Não é um número aleatório, não é por nada. Isso é a representação hexadecimal da cor. Eu não vou aprofundar sobre isso agora, depois eu explico se precisar ou você procura aí na internet. Então beleza, temos as cores, vou voltar aqui. Temos as cores da mais escura para mais clara. Então agora, do jeito que está aqui, se eu salvar e voltar, ele não vai mais dar erro, né? Porque as funções já existem. Então se eu clico, ele não dá mais erro. Certo? Não está funcionando como a gente quer que funcione, mas não está mais dando erro porque as funções já foram definidas agora. Espero que essa parte tenha ficado clara. Então, ó, tava dando erro porque eu coloquei aqui que quando clicar nesse botão vai chamar a função mais escuro e a função mais escuro não existia, então tava dando erro, agora ela já existe. Então vamos para a parte da lógica. Voltando para o nosso diagrama aqui, o que acontece? Começa o programa, eu pinto o background e aguardo a ação do usuário. E dependendo da ação do usuário, se eu clicar no mais claro, já está o mais claro possível? Se não, eu deixo a cor mais clara e pinto o background de novo. Se eu cliquei no mais escuro, já está o mais escuro possível? Se não, eu deixo mais escuro e pinto o background de novo. Se já está o mais escuro possível, só pinto o background de novo. Se já está o mais claro possível, só pinto o background de novo. Certo? Legal. Se ficou em dúvida, deixa nos comentários aí que eu tento ser mais didático nos próximos vídeos ou fazer alguma coisa para complementar essa parte da lógica. Que isso aqui tá bem simples, né? Eu passei um tempo pensando sobre como representar isso, eu achei assim, ficou bem simples. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, reset color. Quase não tem lógica nenhuma, a gente só tem que... Deixa eu apagar o conteúdo de todas essas funções, porque não tá fazendo nenhum sentido. O reset, o que é o reset? É só voltar para a cor padrão, certo? Mas antes disso, né, eu percebi aqui, isso. Voltando no diagrama, ó. A primeira ação é pintar o background. E se você olhar aqui, o nosso background está branco, porque a gente não está pintando o background. Então a primeira função que a gente tem que criar, na verdade, é a function pintar background minúsculo, background. Background. Isso, exatamente isso. Certo? Certinho. Então aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu tenho esse array, né, esse vetor, né, a gente chama de array. Um array com várias cores. Um array. Aí já entra em tipo de dados. Depois a gente vai falar de tipo de dados, né? Que a gente está falando de lógica de programação, então tenta abstrair isso um pouquinho por enquanto. E aí eu estou falando para ele pintar o background dessa página com a índice cor dessas cores. Então assim, ó, começa aqui com o índice cor igual a 4. Então eu vou pintar o background com a cor de índice 4. O que quer dizer? Eu vou vir aqui nesse cores e vou pegar, ó, a primeira, 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então nós vamos começar pintando com essa cor AAA, que eu não sei o que significa, vamos até pesquisar aqui para você ver. Color picker. Vou colocar aqui AAA para vocês verem a cor. Aí, ó, esse tom de meio de cinza aqui, ó, tá vendo? Daqui. Essa é a cor padrão da nossa página. Então vamos lá. Então já tem a função pintar background, que é essa primeira pintar background aqui, ó, o primeiro passo, né? Aí o que acontece? Beleza? Volta aqui no meu VS Code. Aí. Beleza. Então eu já tenho a pintar background. O que eu vou fazer? Assim que rodar o programa, eu já chamo pintar background. Primeira coisa que acontece. Salvei, vou testar.
Beleza, o fundo já está cinza, certo? Tudo que eu faço aqui ainda não está afetando nada, as funções estão vazias, só a padrão que está voltando para a cor default, mas a cor default já está pintada, né? Então vamos lá para a próxima parte do nosso diagrama aqui, ó. Vamos lá. Pintar background, aguarda a ação do usuário. Como é uma página web, a gente não tem que fazer nada, ele já aguarda o padrão. E quando o usuário clicar, a gente vai chegar aqui e saber qual que é a ação, né? Se vai por mais claro, mais escuro ou padrão. Então vamos lá aqui no código. Isso aqui no HTML no HTML é feito dessa forma, né? Eu já tenho um botão chamando cada função. Para cada tipo de plataforma, a gente tem uma estrutura diferente para montar, mas a lógica é a mesma. Então assim, ó, Reset Color, o que é a primeira coisa que faz? Quando o usuário clicar em Reset Color, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o Rinse Color igual a 4 e pintar background. Volto para a cor padrão e mando pintar. Beleza? Então quando o usuário clicar nesse botão padrão, tudo que o programa vai fazer é executar essa função. O que isso quer dizer, né? Olha aqui no diagrama. Qual que é a ação? Padrão. Voltei para a cor padrão, subi, voltei para pintar background e volto a aguardar a ação do usuário. E a mesma coisa que acontece aqui no código, ó. Cliquei no Reset Color, chamou o Reset Color, chegou aqui, o fluxo está aqui. Índice igual a 4, pintar background. E aí ele entra aqui no pintar background. Pintar background, o que ele faz? Seta a cor do background da página para cores índice 4. E aí morreu. Chegou aqui, acabou, não faz mais nada. Beleza? Beleza. Voltando, se eu clicar aqui no mais escuro, o que eu tenho que fazer? Já está o mais escuro possível? Eu tenho que ter uma condicional, então. Já está o mais escuro possível? Se sim, eu não faço nada, pinto o background. Se não, eu deixo mais escuro, ó, cor igual a cor menos 1. Então, se a cor era 4, a cor passa a ser 4 menos 1, que é 3. Pinto o background de novo. Beleza? Então vamos lá, mais escuro. Vamos para a nossa primeira aqui, condicional, né? Então, ó, if isso daqui, índice cor, ele está apontando qual cor o background vai ser pintado. Começa em 4. O nosso vetor de cores aqui, o nosso array, começa do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. Nossa, não tá arrastando para um lado, que bizarro. 8, 9. Então a gente tem 9 cores. Beleza? Mas o mais escuro ele vai puxar aqui para a esquerda. Então ele começou do 4. Aí ele tem que ir para 3, depois para 2, depois para 1, depois para 0. E aí do 0 não tem mais aonde ir, que é onde chega nessa condição aqui do já é o mais escuro possível. Sim, não faz mais nada. Então vamos aqui, ó. Se o índice da cor for maior do que 0... Ah, eu sei o que está acontecendo. Apertei o insert sem querer aqui. Beleza? Então se o índice for maior do que 0... índice da cor igual a índice da cor menos 1 e mando pintar o background de novo, certo? Então esse if aqui é a representação disso daqui. Já é o mais escuro possível, entendeu? Essa é a lógica. E não, pintar background eu vou pintar Ctrl X, eu vou pintar de qualquer jeito. Independente se ele já está o mais escuro ou não, eu vou mandar pintar sempre. Então, ó, se o índice da cor for maior do que 0, ou seja, se ainda está aqui, se ainda está 4, 3, 2, 1, 0, se for maior do que 0, o índice da cor igual ao índice da cor menos 1. Então 4 vira 3, o 3 vira 2, o 2 vira 1, 1 vira 0, e aí depois, quando já chegou no 0, ele não vai mais entrar aqui e tudo que ele vai fazer é pintar o background. Certo? Vamos testar para ficar bem visual.
Então, ó, carreguei. Padrão não faz nada. Mais claro ainda não faz nada. E o mais escuro vai deixando mais escuro. Até chegar num ponto, ó, que o índice já tá na cor mais escura e ele já não faz mais nada. Padrão, volta pro padrão. Beleza? Entendeu? Ficou claro, não ficou? Aí, a partir do deixar mais claro, o que a gente vai fazer? Ó? Se o índice da cor for menor do que cores.length menos 1, isso daqui você vai ver muito sempre no código. Isso daqui vai fazer total sentido na sua cabeça daqui a pouco. Isso daqui é uma coisa muito de uma forma de programador pensar. O que eu tô falando aqui? Ó? Se o índice da cor for menor do que o tamanho do vetor de cores menos 1, aí eu deixo a cor mais escura. Por que esse menos 1, né, que eu comentei? E o pintar background aqui. Isso. Porque, o que isso quer dizer, né? Ó, a gente tem o vetor de cores aqui, como eu falei, que tem 9 cores. 9 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minto, 10 cores, tem 10 cores. Aí o que acontece? Se, quando eu pergunto aqui, eu falo cores.len, ele vai me falar que o quê? Tem 10 cores, né? 10. Mas, você como programador, você sabe que todo array começa a contar do 0, não do 1. O que isso quer dizer? O primeiro não é 1, é 0. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? A última cor é a 9. Num array que tem 10 cores, que tem 10 posições. Por isso sempre você vai ver esse menos 1 aqui do lado do tamanho. Porque se eu quero chegar na última cor, a última cor não é o tamanho do array. É o tamanho do array menos 1. Entendeu? Então aqui eu estou verificando o quê? Eu já cheguei na última cor? Já é a cor? Não, é menor do que a última cor. Então eu incremento 1 e pinto o background. Salvar aqui. Bom. Tá na cor padrão, então mais escuro e mais claro. Ó. Chegou na última cor, ele não vai mais, não tem mais pra onde ir. Mais escuro, mais claro. Entendeu? Bom, acho que é isso, deu pra entender aí o que significa, né? Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa aqui, se tá fazendo sentido, curte aí esse vídeo pra eu saber que esse tipo de conteúdo faz sentido pra vocês. E se inscreve no canal também, porque eu, além de fazer aquela série dos Blind 75 com os algoritmos que mais caem nas entrevistas de emprego, eu vou fazer também uma série assim mais simples, né, para quem tá começando. E eu tô pensando em também fazer uma série sobre C++, né, que é a minha especialidade. E aí o código é esse. Eu não vou deixar o código em nenhum lugar, porque você é capaz de fazer isso, né, assistindo o vídeo, ó, tá tudo aqui. Se tiver com alguma dúvida, manda no comentário e até a próxima. Valeu!